Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e passar a faturar mais. Se você não me conhece, eu sou o Rafael Dalla e estou aqui com o nosso expert, o grande dominador do Salesforce. Pô, a gente exaltei, hein, Ariel? Que moral, hein? Ariel Dornelles, como é que tá, Ariel? Belezinha? E aí, Rafa? Tudo certo? Boa? Tudo bom. Lembrando que a gente está num cenário diferente do nosso podcast, do habitual aqui. Podem ter barulhos de carro, barulho de cachorrinho latindo, porque a gente está gravando em meio a todas as enchentes só. Falando nisso, estamos gravando esse podcast em meio às enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, e como a gente falou em alguns episódios anteriores aí que a gente contou tudo que estava acontecendo aqui, o escritório lá da SR está entre os lugares afetados, né, nessa enchente. Inclusive, Ariel, como é que tá lá o escritório? Tem alguma notícia essa semana ou não? Não. Beleza, bora pra próxima. Assim, a notícia que a gente tem é só que chegou até o primeiro andar mesmo e que ainda não baixou muito o nível da água lá. E a gente tá no aguardo de mais informações, né? Assim, o pessoal não tem muito o que fazer. Ainda não dá para acessar. Não, ainda não. Show. Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que a gente separou, que é transformando o seu marketing e vendas com o Salesforce. Para a gente startar, Ariel, eu sei que o marketing e vendas ali, ele acaba sendo uma conexão entre duas nuvens ali do Salesforce, né? Que é a nuvem de marketing, a nuvem sales, né? Do próprio Salesforce, se eu estiver errando os nomes. Eu queria saber primeiro quais são os principais desafios assim, para empresas que não têm essa conexão, que não têm essas duas nuvens conectadas no Salesforce. Boa. Cara, disparado, assim, o que eu vejo como principal é o tempo de resposta à levantada de mão, tá? Ao lead que veio. Então, a gente falando especificamente de inbound, depois dá para até pensar em outras estratégias. Mas pensando no inbound, isso é bem comum no mercado, o pessoal tá estudando marketing e tudo mais, eles sabem, e vendas, né? Sabem que quanto mais cedo tu conseguir abordar esse cliente, esse prospect, esse lead que levantou a mão, maiores são tuas taxas de conversão, a propensão de vendas, né? Então, esse response time do lead ali, ele é super importante nesse momento. Quando eu não tenho essas ferramentas integradas, eu começo a gerar atrito no meu processo e demora. Então, exemplificando isso, né, na questão de demora de prospectar e tudo mais, os meus leads. Por exemplo, eu tenho meu gerenciador de anúncio, daqui a pouco eu tenho uma ferramenta de marketing que eu não consigo integrar com esse gerenciador, então, no pior das hipóteses, né, eu tenho os leads caindo nesse gerenciador de anúncio, e que depois eu tenho que pegar manualmente, exportar uma base, botar eles para minha ferramenta de e-mail marketing. Eu tenho que exportar eles manualmente para minha ferramenta de CRM, para ter a visão 360 do cliente. Ou então, se eu quero ter eles todos integrados, daqui a pouco construir alguma integração entre todos esses três sistemas que eu mencionei nesse exemplo. De alguma forma, que nem às vezes a gente faz com Meta Ads ali, que tu acaba usando algum robozinho. Entrou um lead no Meta, daí usa um robô para colocar ele para dentro de um CRM ali. Exato. E aí, quando a gente fala de Salesforce, né, como ele é líder de mercado de CRM, é difícil não ter alguma integração já nativa, né, pronta com essas ferramentas. Então, no próprio Marketing Cloud. E aí, dando o exemplo até que a gente usa nos nossos clientes e dentro da SR também, a gente tem os gerenciadores de anúncio conectados já com a nossa ferramenta de marketing e com o nosso CRM. Então, eu não preciso desse robozinho configurar toda essa automação de entrou no gerenciador de campanhas de anúncios, manda para o meu CRM, manda para minha ferramenta de marketing, porque eu já tenho todas elas integradas. Então, é literalmente clicar next ali, fazer algumas configurações bem básicas e aí já está funcionando. Então, as minhas campanhas já comunicam com o Marketing Cloud, eu já consigo disparar e-mail, disparar as minhas comunicações com essas pessoas e automaticamente ele já entra no CRM pro time, para pré-vendas, alguma coisa assim, para o pessoal começar a prospectar e qualificar esse lead, para evoluir ele ao longo do funil. Esse é o principal ponto. Um outro ponto bem importante que eu vejo por não ter as ferramentas dentro do ecossistema Salesforce é a possibilidade de perda de informação. Isso aí é bem importante, assim, é algo bem grave, né? No momento que eu perco, eu tenho um lead levantando a mão dizendo
né, eu quero teu produto, eu quero teu serviço, e por algum gap no teu processo de tecnologia, de ferramentas, o teu time de vendas não fica sabendo que esse lead entrou no teu funil, ou, né, de que ele tem interesse no teu produto ou no teu serviço, é um problema bem grave, assim, e a gente vê quando tem ferramentas desconexas ali, diferentes, né, outros, N plataformas interagindo entre si, eu tenho uma complexidade maior de trafegar esse dado. É um processo com mais atritos, né, e com mais chance de falhas. Então, quando eu tenho isso tudo dentro da Salesforce, ele já está validado, é uma integração que já funciona, todo o time técnico da Salesforce já atuou nesse projeto já de integração, né? Então ele já está garantido, já está validado que ele está funcional, né? Raramente algum processo assim, de integração nativa que a Salesforce tem com outras ferramentas, ela tem alguma falha. E também eles fazem muito bem essa tratativa de falhas. Às vezes teve alguns cenários de, por exemplo, leads que acabaram sendo processados na campanha de anúncio e veio para o Marketing Cloud e eles ficaram, digamos, travados ali no funil por alguma falha, alguma coisa assim. Eu consigo ter todo esse log dentro do próprio Marketing Cloud do que deu certo, o que não deu. E ele fica bem evidente ali, ele alerta e também te manda e-mails, notificações, para saber que aquela integração está parada, mas o dado nunca é perdido. Está lá a informação. Aí no momento em que eu analisei aquela informação, eu reprocessei ele e ele funcionou. Então ele tem uma resiliência muito maior e eu não tenho a perda de dados, que é o mais importante. Sim, talvez você tenha um pouco de a perda do tempo real ali, do tráfego da informação. Mas ele te notifica que houve uma quebra aqui nessa tráfego desse dado, e aqui tu roda de novo e ele corrige e vai embora. Exatamente. E assim, a chance disso ocorrer é muito baixa, porque eu só com a SR ali, a gente, óbvio, não tem um volume gigantesco de leads, porque a gente é mais nichado, mas eu tô falando, a gente já teve mais de 1.000 leads de inbound, e assim, ocorreu com 5 leads ali, e não foi com 5 leads, foi numa fatia de tempo, por isso que esses 5 leads entraram, por isso que veio 5, não quer dizer que, assim, ocorreu uma vez desde que a gente implantou esse fluxo, sabe? Sim. Então, e foi uma instabilidade na plataforma da Meta. Então, assim, é um processo bem, uma integração bem robusta, sabe? E tanto que a gente não perdeu essas informações, depois que a gente reprocessou, foi tudo certo. Agora, e da tua experiência, quando tu vê, assim, empresas que conectam essas duas, o sales e o marketing ali, quais são, de cara, assim, as principais vantagens que eles começam a experimentar depois de fazer essa integração da plataforma do Salesforce ali? Boa. O primeiro ponto é tu realmente garantir a visão 360 do cliente, tá? A visão unificada do cliente. No momento que eu tenho todo o ecossistema Salesforce ali dentro, eu já tenho tudo plugado, conectável. O que está dentro do Marketing Cloud, eu consigo ver dentro do Sales Cloud. Então, quando eu vejo a visão 360 do cliente, eu consigo ver de onde que ele veio, de qual campanha, né? Por qual campanha que ele foi impactado. Eu consigo ver todo o histórico dele com a minha empresa. E isso é altamente configurável, assim, porque a gente está falando da mesma empresa, do mesmo produto. Então, o primeiro ponto, eu acho que é essa riqueza de informação na visão 360. Né? Então, além da visão 360 do cliente, a gente melhora a eficiência, né, do time, porque, que nem eu falei, da questão do tempo de resposta, eu não ter a perda de informação, então eu vou conseguir realmente aproveitar todos aqueles leads que entraram, e eu consigo ter mais agilidade no meu processo, além de poder automatizar muitas tarefas, né? Esse já é um terceiro ponto. Dando um exemplo, no momento que o lead entrou no meu funil, eu já coloco ele na minha régua nas minhas jornadas de comunicação do Marketing Cloud, para daqui a pouco mostrar os meus produtos para ele, eu fazer alguma jornada de boas-vindas, etc. Enquanto ele já está no meu CRM, ele já cai numa cadência para ser prospectado, né, qualificado pelo meu time. Pelo Marketing Cloud a gente consegue criar landing pages para daqui a pouco fazer algumas etapas de qualificação, para dar um score para esse lead, então para eu poder trabalhar nos leads mais alinhados ao meu ICP, né, e eu conseguir priorizar eles de alguma forma. Sim. Para também conseguir aumentar minhas taxas de conversão, no final, mais vendas, mais faturamento, mais receita para a empresa. E, Ariel, qual o impacto que tu vê assim, na experiência do cliente quando uma empresa tem as duas nuvens conectadas ali e para uma empresa que não tem as duas nuvens conectadas, para a experiência do usuário, cliente mesmo externo dela? Assim, a principal vantagem que eu já consigo ver é que, por a gente ter aqueles pontos anteriores de visão unificada do cliente, eu consigo fazer uma abordagem mais personalizada para ele e sem perder o poder, assim, de escala, sabe? Então, por exemplo,
pô, no momento que eu tenho o Marketing Cloud conectado com o meu Sales Cloud, eu consigo saber, por exemplo, fazer uma jornada para quem é cliente meu, que está inativo, não compra o meu produto ou meu serviço há 6 meses. Então eu vou ter um tipo de comunicação para ele. Eu vou, cara, me pega um corte da minha base, né, com essas características e entra nessa jornada que daí eu vou fazer alguma reativação nele. Então daqui a pouco fazer alguma promoção, alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco eu consigo fazer um outro corte nos meus leads que viraram oportunidades e não fecharam. Pô, por que não fecharam? Fazer uma jornada, eu vou pegar esse corte e vou conseguir fazer. Então eu consigo fazer uma abordagem mais personalizada para cada caso. Sim, para cada momento do cliente. Exato, e não todo mundo, eu vou pegar todo mundo que eu não vendi e vou dizer, compre de mim, vou fazer uma jornada ali. Só que daqui a pouco não era tipo, ele não era nem o teu ICP, assim, sabe? Ele tava totalmente desqualificado, aí tu vai estar botando ele de volta pro teu funil, então tu consegue, a partir de dados, realmente fazer essa orquestração ali da tua estratégia mesmo, né? De como que tu vai, daqui a pouco, gerar mais vendas ou daqui a pouco reter mais os teus clientes, né? Então, parte de pós-venda ali, atendimento e tudo mais. Sim. Esses são os principais benefícios, assim, que eu vejo, mas daí vai muito da criatividade de cada um aí, porque realmente tem uma ferramenta poderosa que tu consegue segmentar, conforme tu tem ideias ali, dando... E tu consegue ter dados antes, né, com essa... Exato. Em função, o cliente, a Maria entra aqui e trava nesse processo aqui do meu fluxo, né? Exatamente. Travou aqui, pô, eu vou trabalhar exatamente naquele processo ali do fluxo. Sim. Pô, é que nem às vezes a gente faz, entrou pra uma landing page, tô com um tráfego muito grande dentro da landing page, mas poucos avançam dentro dela. Vou trabalhar na minha landing page. Ou então, a minha landing page tem pouca gente acessando, eu vou trabalhar no tráfego. Tu ter essa visão, pelo menos, de onde trabalhar e conseguir ajustar o teu fluxo ali Exato. É uma conexão... Até dando um exemplo um pouco mais polêmico, mas que a gente faz na SR, que a gente... Até, né, pra quem não conhece a história da SR, a nossa consultoria, ela surgiu porque a gente era cliente e a gente identificou muitas falhas nas consultorias que existiam no mercado. Sim. O que a gente pensou ali, que a gente fez? Cara, vamos montar uma estratégia para os leads que a gente perdeu, porque o que acontece? Tem muitas consultorias que elas acabam exercendo um preço muito abaixo de mercado, assim, e acaba colocando gente muito desqualificada no projeto. O projeto claramente vai fracassar. Sim. Mas o cliente, o prospect, o lead que tá lá, ele não sabe disso. Claro. Ele foi comprado ali, ele foi conquistado e tal, ele viu que, pô, é um valor bem abaixo do que esse outro que tá me... Sabe? Então a gente perde algumas oportunidades por questão de preço. O cliente chegou e disse, vocês estão... Ele tá 20, 30, 40% abaixo do que vocês estão pedindo. A gente argumenta, 100% dos nossos projetos foram entregues, são um sucesso. Então... Isso tem um preço, né? Claro. Isso tem um valor. Mas às vezes o cliente não quer. Às vezes entra no setor de compras, o compras nem falou com a gente, não sabe, ele olhou a proposta mais barata e foi. Claro. Então acontece. O que a gente faz nesses casos? Perdemos por preço a oportunidade, vamos fazer uma jornada, uma comunicação ali para eles. Eles vão entrar num funil de reprospecção daqui a uns 3 a 6 meses. Porque o projeto vai estar estourando, vai estar dando um monte de merda. E, cara, já tem uns 2, 3 leads que estão no funil agora que já foram prospectados há tempo atrás. A gente perdeu e a gente tá conversando agora. Então isso mostra, assim, só dar um exemplo do poder que a gente tem ali, tendo essas ferramentas todas integradas e a gente se orientando nos dados, né? E não um achismo ali. Claro. Olha, e por curiosidade mesmo, assim, uma empresa, não sei se tu tem essa experiência pra me dizer assim, mas... Se eu não quero usar ali o Salesforce, qual o nível de dificuldade e quais o que eu posso encontrar de dificuldade para conectar uma plataforma externa ali, usar 2 ferramentas separadas, diferentes de vendas e de marketing? Cara, a primeira alternativa talvez a mais artesanal ali, a mais difícil, é manter isso tudo manual. Então eu posso ter a minha ferramenta de e-mail marketing, meu CRM, o gerenciador de anúncios e, vou exportar ali manualmente, botar num outro, trabalhar onde eu preciso. Sim, puxar para uma planilha, exportar ali. Só que isso, cara, a performance disso é péssima, né? E a chance de erro, de perder a informação é gigantesca, de ter dado duplicidade, um monte de coisa assim. Daqui a pouco o lead entrou umas 3 vezes e tu subiu ele 3 vezes pro teu CRM ali sem nenhum tipo de validação. Sim.
Então isso tem vários furos ali, várias fragilidades. Fora que o teu lead time vai ser péssimo, né? Partindo para isso, a gente tem que ir para automações, né? Automatizações de algumas coisas. Aí, alguma coisa mais barata, né? Ou com menor custo. Pode ser essas ferramentas, né? De automação, Zapier e afins, Albato, essas várias plataformas que tem. Que daí até em outros episódios a gente falou, elas dão conta, mas em algum momento, com o volume de dados, o teu crescimento, elas definitivamente não vão te atender. Sim. E elas falham bastante também. Tem bastante falha, né? A gente usa bastante e eu noto, assim, elas estão melhorando, mas elas têm bastante falha. Sim. Então esse é um segundo estágio, né? E aí tu não precisa tanto recurso de desenvolvimento, um growth hacker ali, ele já consegue ir mexendo, plugando um no outro e já ver resultado. Só que no momento em que a tua empresa eleva para um outro nível, cara, que eu tenho uma base muito grande de clientes, um volume de dados muito grande, eu tenho uma quantidade muito grande de canais que eu tenho que me comunicar, eu preciso ter uma estrutura centralizada e tudo mais. Aí tu começa a partir para um cenário de arquitetura corporativa, né? Sim. Onde eu tenho que pensar uma camada de integração para plugar com os meus sistemas, porque daí, pensa assim, eu tenho 20 sistemas diferentes e esses 20 sistemas diferentes têm informações picotadas do meu cliente. Entendi. Então eu tenho um sistema financeiro que ele tem o Rafael Dalla, que ele tem lá, o Rafael Dalla tem uma dívida comigo lá, por exemplo. Só que eu tenho um sistema de marketing que eu sei que o Dalla curtiu isso e aquilo, ele abriu meu e-mail, etc, etc. Aí eu tenho meu CRM que eu consigo ver, o Rafael Dalla, ele fez um pedido comigo há um tempo atrás, tal. Só que aí eu começo a ter muitas visões diferentes do Rafael Dalla e eu preciso começar a ter um padrão com essas informações, né? Ou sistemas responsáveis por tais informações. Então isso exige uma arquitetura corporativa, uma camada de integração e aí um padrão de comunicação também. Porque eu não, né, nesse formato que eu tenho muitos serviços, daqui a pouco eu não posso me comunicar de um jeito com uma ferramenta, com uma plataforma e com outra ser totalmente diferente. Eu não tenho um padrão ali, eu não consigo daqui a pouco até identificar falhas de integração, esse tipo de coisa. Então a gente começa a pensar num padrão de arquitetura corporativa. Claro. E aí nisso é um esforço gigantesco de recurso, tempo, né? Recurso que eu falo financeiro e humano, né? Eu preciso ter talento de times de tecnologia para conseguir fazer tudo isso. Sim. E se a gente for falar, lógico, em comparação ao Salesforce, já dá para perceber que ali tu vai ter praticamente uma unidade, né? Uma unidade, uma unificação de dados ali, vai estar tudo... De humanidade. Não, uma unidade ali de dados. Sim. Mas, por exemplo, assim, uma empresa que hoje está operando nesse formato nessa coxa de retalhos ali, de conexões, se ela quiser migrar para dentro do Salesforce, quais os percalços, assim, o que ela vai enfrentar nesse meio do caminho e como a gente pode aliviar, assim, o trauma, porque a gente sabe que a integração do Salesforce ela pode ser traumática ou não. De tudo que a gente conversa, já dá para compreender bastante isso. A integração pode ser traumática se tu tentar fazer sozinho. Se tiver uma consultoria boa junto contigo, ela vai rolar e tu vai estar provavelmente em alta performance bem rápido ali rodando. Mas quais são os percalços que uma empresa que está nessa coxa de retalhos pode passar caso ela queira integrar o Salesforce sem a consultoria ideal? Esses projetos, né, de migração, eles são complexos, tem um desafio, tem um risco envolvidos, né, e aí é por isso que é importante ter no teu time ou do teu lado alguém que já tenha muita experiência, que já tenha vivido essas migrações, né. Na SR ali a gente tem vários processos ali, um checklist, um processo de kickoff de projetos de migração, onde a gente passa por algumas etapas ali, já de experiências, né, que a gente teve, de aprendizados, erros e tudo mais. Então, pontos de atenção bem importantes para uma migração para o Salesforce são muitos, né, e que são variados, desde cultura e alinhamento com o time, engajamento de quem vai operar, quem vai utilizar o sistema, quanto muita atenção na migração, na carga de dados, das informações que tu tem no teu CRM antigo ou na tua ferramenta de e-mail marketing para fazer essa migração para dentro do Salesforce, a gente conseguir fazer essa tradução, o depara, né, dos objetos do sistema externo, o sistema legado que vai estar sendo desutilizado,
para dentro do Salesforce, para a gente conseguir colocar eles nos objetos corretos, nas responsabilidades corretas, né? Depois disso, a gente tem que pensar muito bem o desenvolvimento, né? O cronograma do desenvolvimento, para a gente casar muito bem essas datas e fazer essa passagem, esse rollout do sistema antigo para o novo. Vários testes, validação com todas as áreas de negócio, é super importante engajar. Por isso que eu falei da questão da cultura lá no início, porque o time tem que estar engajado nesse projeto para validar todos os cenários. É só o pessoal que opera no dia a dia que realmente vai ver se o que foi configurado, o que foi disponibilizado atende, né, a dor no final. Então, validar bastante isso. E aí, para quando ele estiver pronto para subir, a gente tem uma boa estratégia de deploy em produção, porque também, dependendo do tamanho da empresa, da operação, tem empresa que roda 24/7. E aí, como é que a gente sobe, né? Então, sim, qual é o momento que tu qual vai o fazer momento e qual vai ser o impacto? Vamos pegar um horário, um local, um momento de menor impacto para a gente fazer essa estratégia. Nós vamos migrar, vamos fazer uma virada de chave, ou vamos fazer um rollout progressivo, né? De daqui a pouco, vamos colocar 2 vendedores, um setor, alguma coisa assim, e aí a gente vai progressivamente evoluindo. Sim. Então tem várias variáveis aí que a gente acaba discutindo ao longo do processo aí com os nossos clientes. Sim, a experiência pode ter essa noção aí de por onde começar, dependendo do projeto. Exatamente. Entendi. Cara, e qual o nível de complexidade que tem para fazer essa conexão de Sales Cloud com Sales Marketing ali para tu conseguir fazer essa integração dos dois sistemas? Assim, aí nessa comparação fica nítido ali as vantagens dessa sinergia de estar no mesmo ecossistema. Porque no momento que eu falo de eu ter uma ferramenta de marketing separado, meu gerenciador de anúncios, eu tenho meu CRM, todos eles desconectados, no momento em que tu vai para um ambiente onde tá tudo já tem sinergia, já tá conectado, assim, o nível de esforço disso que eu falei, de criar uma camada de integração para marketing com o Salesforce, isso é inexistente. Sim. Não preciso. Basta eu ter um administrador Salesforce que saiba configurar a conexão Marketing Cloud e Sales Cloud. Ponto. E para conectar gerenciador de anúncios com o Marketing Cloud, basta um administrador Marketing Cloud que saiba conectar isso. Então, são ferramentas de configuração, de clique mesmo, interface visual. Não preciso de código, de programação, arquitetura, AWS, nuvem, etc. Então, reduz demais custo e complexidade, porque eu já tenho toda a ferramenta conectada. Que nem eu falei no exemplo da SR, eu fiz uma configuração simples do Marketing Cloud para o Meta Ads e para o Google Ads, e aí no momento que eles... E agora surgiu novidade, hein? O TikTok Ads já está integrado com o Marketing Cloud. Show. Então eu já fiz essa configuração, em breve SR no TikTok. Vai ter que fazer dancinha. Não. E então essa configuração já é nativa, já está pronta. Já está lá, já está tudo. Eu me lembro que durante muito tempo eu faço anúncios no Meta Ads, que antes não era Meta Ads, não era Facebook Ads, desde 2015 mais ou menos. E eu me lembro que a única integração no início que existia para tu fazer essa automação de disparo de lead, era do Salesforce. Antes não tinha outro, era só ele. Ou era com Salesforce ou não era. Normalmente é um dos primeiros a ter esse plug, essa conexão, porque é o CRM líder de mercado, né? Então, é até interessante para as empresas, às vezes, né? Até concorrentes. Por exemplo, o HubSpot, Pipedrive, essas outras ferramentas, tem plugin com Salesforce. Sim. Entendeu? Porque senão tu acaba sendo um ponto ali, eu consigo automatizar a exportação dos leads ou não? Não, então não vou começar. Vou fazer anúncio primeiro naquela plataforma lá que... passar de novo. Primeiro naquela plataforma lá que integra, depois eu começo então no Meta Ads, por exemplo. Sim. Então realmente é uma... E como a gente fala de Salesforce de empresas gigantes, né? Empresas grandes aí trabalhando, que nem a SR. Boa. Mas empresas gigantes ali atuando, uma plataforma que nem o Meta ali, não ter esse tipo de integração. Imagina tu perder uma verba de publicidade, talvez, de uma Coca-Cola da vida. Sim. Lógico, Coca-Cola não gera lead, mas talvez, eu não sei se gera ou não, mas é um ponto ali que, é um impacto gigante, né, que tu acaba conseguindo integrar. Sim. Ariel, e tem algum projeto assim que vocês trabalharam ou estão atuando ainda que seja exatamente dessa integração do Marketing Cloud com o Sales Cloud ali, e tu consegue perceber a evolução do projeto ali, uma evolução de resultado que tu possa compartilhar aí com a gente?
Tem alguns ali, mas o que me vem direto à memória é um que está bem recente. Tem um cliente nosso ali no mundo de marketing digital que está muito forte, está crescendo bastante. E a gente está na fase de rollout já do projeto. Ele já está em produção, já está sendo utilizado por 100% dos vendedores. E a gente está acelerando muito agora as campanhas de marketing desse cliente. Então, para bom entendedor aí, é uma empresa focada em anúncios por celebridades, né? Então é bem legal, assim, o modelo de negócio deles, bem legal, uma empresa que está crescendo muito. E aí é um projeto de implantação, Sales e Marketing Cloud. Então a gente já configurou o MVP ali, o projeto de configuração do Sales Cloud foi muito no funil de vendas ali, né? Leads e oportunidades. O inbound de leads está sendo feito pelas landing pages no Marketing Cloud. Direto. Então, isso. Então eles botam as campanhas, né? Fazem os anúncios ali, botam verba de mídia para divulgar a landing page. Na landing page eles captam os leads. Depois eles entram na jornada do marketing, na jornada deles ali que eles configuraram de marketing. Então, por exemplo, eu vou entrar numa segunda etapa, eu vou disparar um e-mail para ele cadastrar agora numa LP de qualificação, para ele responder algumas perguntas e eu dar um score para esse cara, uma nota para daí o meu time de vendas priorizar, né? Que nem a gente estava falando antes, né? A lógica é a mesma que a gente faz na SR também. E daí o time de vendas começa a priorizar eles, inclusive eles têm alguns algoritmos ali bem bacanas que daí conforme o score ele te sugere qual pessoa pode estar disponível para fazer a publicidade para tua empresa. É bem legal. E isso já está todo integrado com o Salesforce, então a gente teve integrações e aí como era uma ferramenta interna desenvolvida por eles, a gente teve que desenvolver uma camada de integração nesse cenário, mas anúncios, marketing e CRM a gente fez a configuração padrão Salesforce, né? Já integrando então com toda a parte de operacionalização das campanhas de vídeo e tudo mais. E agora eles estão numa fase acelerando muito essas campanhas, né? Fazendo anúncio para várias celebridades aí. Direto eu tô mexendo no Instagram ali, eu sou impactado por um anúncio deles, aí eu até de curioso eu clico ali para ver a landing page funcionando e tudo mais. Show de bola, show de bola. Cara, e como é que foi aproveitando essa história aí, esse cliente atual de vocês, como é que foi esse processo de... Quando o time de vendas, porque tu sabe que eu sempre vou para esse lado aí. O time de vendas começou a assumir o novo formato ali de vendas, como é que foi a adesão do time de vendas, como é que foi esse processo? Boa, legal. Acho que a gente já falou em vários episódios, assim, que, o projeto que não vai, sinal de alerta no projeto, etc, coisas que não tendem a ser um alerta, né, e não dá certo, e aí a gente sempre bate nessa ponta do engajamento, da adoção do time, né. Nesse caso, foi um cenário bem positivo, foi bem legal. Tanto, acho que trabalha a quatro mãos, assim, o cliente tá, nesse quesito, realmente ele foi muito feliz, tá? Porque desde o início, eles mesmos, por iniciativa deles, fizeram o kickoff interno, quando assinaram com a Salesforce o projeto, assinaram com a gente. Foi feito um kickoff com todo mundo, com o time Salesforce, com a SR, com o time interno. Então eles divulgaram, não é à toa que é uma empresa de marketing, né? Sim. Eles fizeram um marketing interno muito forte do Salesforce, trazendo que, cara, isso vai nos levar para outro patamar e tal e tal. E o pessoal comprou, sabe, realmente, né? E assim, eles ficaram muito engajados, então... E muito ansiosos, talvez até tenha gerado um pouco de ansiedade e pressão ali para entregar do projeto. Sim. Mas isso é normal, é do jogo, né? Mas assim, eles fizeram o kickoff, mostraram como que seria, fizeram uma demonstração, como é que é o Salesforce, etc. Como que a gente vai fazer o nosso cronograma de projeto e tudo mais. Então não foi um problema. Todo mundo estava super ansioso para fazer a virada de chave para o Salesforce. E qual foi o impacto da SR nesse processo aí? Tipo, tu não precisa ser modesto, mas tipo, cara, a SR teve um papel fundamental nessa adesão assim do time. Eu acho que realmente foi a quatro mãos, assim, a gente divide bem essa responsabilidade com o cliente, porque assim, a gente sugere isso para o cliente. Então, no nosso processo interno, a gente tem o kickoff, a gente tem várias cerimônias para dar um início no projeto, a gente pede muitas informações e também faz alguns acordos, né, de expectativas, de alinhamentos e tudo mais. Só que, óbvio, a gente não tem o controle sobre o cliente. Eu não posso ordenar ele, engaja o teu time, fala com o pessoal, etc. Ele faz o que quer, mas a gente dá todo o direcionamento.
Então, isso que eu falo super positivo no cliente, que ele já foi proativo nesse caso. Sim. E aí, em paralelo, a gente trouxe um alinhamento muito próximo com o sponsor do projeto, assim, o stakeholder principal, que a gente chama, que é o PO lá, ele era o responsável pelo projeto de CRM, então a gente tinha esse alinhamento muito constante com ele, pra gente dar andamento, dar visibilidade para o cliente, né, do que está sendo feito, de quando que vai ser entregue, até para alinhar as expectativas com os vendedores, ali, com o time de vendas que ia utilizar, que ia ser o principal impactado. Fora isso, teve várias agendas de treinamentos e reviews, assim, a gente fazer apresentações das entregas sendo feitas, a gente já está fazendo isso, né, isso daqui já está concluído, isso aqui está em desenvolvimento, então dando um acompanhamento próximo do report, ali, um report do projeto, e mais essa parte de treinamentos já para eles irem se acostumando com a ferramenta, com a carinha ali, com a interface, com a funcionalidade do sistema e já vendo na prática como que eles fariam. Sim. Acho que esse conjunto aí realmente fez com que eles não tivessem restrição alguma para usar o Salesforce e fazer essa virada de chave. Fechou, então? E se tu já curtiu esse podcast até aqui, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, favoritar esse podcast aqui no Spotify ou no Deezer, onde tu normalmente escuta esses podcasts. Lembrando que para falar com a SR, se tu quiser entrar em contato com a SR, tá rolando um QR Code aqui na tela, no cantinho da tela ali. Então é só ler o QR Code, já vai ser direcionado. Vai cair no Marketing Cloud aí. E se tu quiser entrar em contato com o Ariel e também passa a rede social da SR, Ariel. @srconsulting.io no Instagram, SR Consulting no LinkedIn, segue a gente aí nas páginas, a gente gera bastante conteúdo aí informativo, educacional sobre Salesforce. Se quiser me seguir também é Ariel Dornelles no Instagram e Ariel Dornelles no LinkedIn também. Beleza, gente? Então, comenta aqui embaixo também se tem alguma dúvida pra gente poder trazer esse assunto em uma outra oportunidade. E também lembra daquele amigo que, esse cara aqui precisa ouvir esse podcast. Já pega, copia o link e manda lá pra ele poder curtir também esse podcast aqui junto com a gente. Fechou? Um abração e até o próximo episódio. Valeu!